Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Todos vocês sejam muito bem-vindos, boa noite. Eu quero acolher com muita alegria as pessoas que já estão chegando aí em nossa live, essa segunda parte da live, né? Que hoje pretendemos concluir com o nosso convidado Murilo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria já de acolher cada um de vocês. Já vejo aqui que o Leandro chegou, né? Nós pretendemos iniciar às 21 horas em ponto. Então, já acolho com muita alegria aí cada um de vocês. Muito bem-vindo, viu? Eu quero aproveitar e já pedir para você me ajudar nesta noite de duas maneiras, né? Já encaminhando, copiando o link aí que a Beatriz já disponibilizou aqui no chat. Copia o link aí, manda para os seus amigos, seus familiares, de modo que outras pessoas também possam participar conosco nessa noite, tudo bem? Eu quero também já acolher a Mari Lopes, né? A Mari que está aqui conosco hoje, né? Que vai ter uma participação especial. Muito obrigado, viu, Mari? Muito obrigado. Legal. E então já vou acolhendo também aqui a Camila, que está chegando, a Rosineide, muito bem-vindo, Rosineide. O Leandro Andrade, já falei, Léo, muito obrigado, meu irmão, por você estar conosco aí. O João Carlos, muito bem-vindo, João. Já vai aí divulgando também o link, tá bom? De modo que a gente possa atingir o máximo de número de pessoas, né? Essa noite é uma noite muito especial, porque nós queremos concluir com o Murilo o que nós iniciamos na semana passada, né? Ficou assim, na semana passada, para a gente motivo de muita alegria, porque o tema foi muito bem explanado e a participação de todos vocês também se deu de modo muito intenso, né? Isso fez com que gerasse essa segunda parte com o Murilo, né? Eu quero já acolher o Randes, muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vindo. O Inácio, Inácio, bem-vindo, viu? A Carol Santos, Carol, muito bem-vindo. O Gildásio, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Muito bem-vindo, viu, Gildásio? Já aproveita aí, irmão, já dispara o link aí para outras pessoas, tá? Você que está chegando agora, por favor, nos ajuda a divulgar o link, tá ok? Ajuda mesmo aí para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas possível, visto que é um tema que certamente vai beneficiar muitas pessoas, né? Tudo bem? Pode pôr o link nos comentários. É isso aí? Estou acolhendo aqui também com muita alegria a Luciana. Ô, Lu, muito bem-vinda, viu? Soraya, muito bem-vinda, Su. Legal, viu? Que bom ter você conosco aqui, viu, Su? A Denise chegando, minha esposa Denise, muito bem-vinda. O link foi disponibilizado aqui no chat. Acho que vocês já viram aí, né? O link foi disponibilizado no chat. Por favor, divulgue esse link para as suas redes pessoais aí, tá? Carol, muito bem-vindo, Carol. Carol Santos, muito bem-vinda, viu? Ô, Daniel, muito bem-vindo, meu irmão. Que legal tê-lo conosco. Muito bem-vindo, viu?
Já quero adiantar, né? O pessoal está perguntando assim, qual que é o temperamento do Murilo, o temperamento do José Maria. Quero dizer que nessa final dessa live, no final da live, eu vou revelar o meu temperamento, tá bom? E o Murilo também. Pedir para ele fazer o mesmo, tá? Já vai aí, acolho aqui também o Daniel. Ô, Daniel, bem-vindo, irmão. Muito bem-vindo. Olha, Maria Sandoval, muito bem-vindo, Maria. Que bom tê-la conosco, viu? Legal. Por favor, nos ajude aí a disparar esse link para outras pessoas, tá bom? Muito bem-vindo. Douglas, opa, muito bem-vindo, Douglas. Legal, muito bem-vindo, viu, meu irmão? Bacana ter você conosco aqui também, tá? Olha, mas durante a semana foi Edson da Clamaivos, meu irmão, eu que acompanho tanto você aí, né, nas suas lives, é uma honra ter você conosco aqui também, viu, irmão? Toda a comunidade aí, a missão, a Clamaivos, muito bem-vindo, viu? Bacana mesmo tê-lo conosco aqui. Me sinto aqui muito lisonjeado, viu? Inácio Nascimento, muito bem-vindo, Inácio. Bacana, viu? Opa, que benção, né? Seu Ramos, opa, seu Ramos. Muito legal, muito obrigado pela presença, viu, seu Ramos? Legal mesmo, viu? Muito bem-vindo. Ah, é verdade. Muito bem-vindo. O pessoal, o Edson da Clamaio falou que agora é a vez dele estar conosco. Que bom, que bacana. Puxa, com certeza, irmão. Nossa, um privilégio, viu? Muito obrigado. Ana Lúcia, muito bem-vindo, Ana. Nossa, estou vendo aqui a Dona Dete. Opa, que privilégio, Dona Dete. É isso mesmo, gente, Dona Dete. Muito bem-vindo, viu? A coordenadora, né? Nossa coordenadora aqui no Campo Limpo. Muito bem-vinda. Que honra tê-la conosco, viu, Dona Dete? E já vamos começar, né? A Maria Nilza, muito bem-vindo, viu, Maria Nilza? Bom, vamos fazer o seguinte, conforme vocês vão chegando aí, depois a gente vai atualizando quem está chegando, né? Mas vamos acolher o palestrante, que ele já fica aqui conosco, aqui na sala, o Murilo. Já vamos acolher. Muito bem-vindo, Murilo. Boa noite, José Maria, tudo bem? Muito boa noite a todos que estão acompanhando essa live, que tenho certeza que vai ajudar a gente a se entender mais, né? Eu vou complementar, essa que foi muito boa da outra vez, né, Zé Maria? Nossa, Murilo, eu que falo para você que durante a semana uma interação foi muito grande entre as pessoas, sabe? E as famílias, né, se conversando, falando sobre o temperamento, sobre essa questão, né, do conviver, de falar, foi muito bacana mesmo, viu, Murilo? Muito bom mesmo. Eu queria, assim, antes do Murilo se apresentar mais uma vez, né, é importante que vocês saibam por que nós fizemos, né, essa ação dessa live em referente aos temperamentos. Eu queria dizer para você que quando nos deparamos diante dessa pandemia, né, e a gente percebeu que as famílias, os relacionamentos, né, estavam assim em choque, né, muitas situações difíceis. E aí eu conversei com os amigos aqui que estão próximos de mim, e então surgiu a possibilidade da gente falar sobre os temperamentos. Analisamos os nomes, aí veio o nome do Murilo, né? Eu tenho clareza que esse momento atual que nós estamos passando, de pandemia, tem, assim, gerado um turbilhão de sentimentos nas pessoas, né? E aqui eu queria lembrar aquela frase de Aristóteles, né, que nós comentamos no sábado passado. Ele diz assim: conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. E aí, conhecer a si mesmo e saber identificar o temperamento do outro evita conflito e promove uma melhor convivência. Por isso mesmo, eu
pensei, então, em montar essa live, né, sobre os temperamentos, e eu aqui já acolho o Murilo e peço aqui para que o Murilo já faça também a sua apresentação, meu amigo, meu irmão. Bom, eu sou Murilo Frisanco, sou presidente do Instituto Casa da Felicidade, que é um instituto voltado para a formação das famílias, das crianças, né? Sou bacharel em Ciência da Computação e especialista em terapia analítica do comportamento infantil e em psicologia do aconselhamento familiar escolar. Também sou pesquisador independente de filosofia, ética, educação, família e vida, né? Sou casado com a minha esposa Tamires e sou pai da pequena Maria, aí, de 6 anos. Legal, Murilo. Murilo, nós falamos na semana passada sobre o temperamento colérico e o melancólico, né? Sim. E deu pano para manga, né? Porque esses temperamentos, os coléricos, os melancólicos, participam muito, né? E eu quero dizer assim, como que nós podemos organizar desta vez? Será que é possível nós falarmos brevemente desses dois temperamentos? Em seguida, também tem algumas perguntas que eu gostaria assim que você pudesse, na medida do possível, respondê-la. O que é melhor? A gente responde algumas perguntas ou a gente entra nos dois temperamentos? O que você acha? Eu acho que a gente pode responder as perguntas primeiro, né? Para até as dúvidas que o pessoal ficou, de repente já entramos no próximo assunto aí com isso solucionado, né? Sim. Depois a gente faz um breve apanhado assim do colérico, do melancólico, coisa bem simples aí, só para a gente relembrar um pouquinho, quem de repente eventualmente não acompanhou, e aí a gente fala do fleumático e do sanguíneo aí mais detalhes, até porque assim, né, o melancólico e o colérico depois a gente pode, mais no final, né, discutindo um pouquinho, comparando algumas situações, Sim. e a gente pode retomá-los também, né, num conjunto aí. Ótimo. Bom, tem a pergunta, as duas primeiras perguntas falavam sobre qual é o temperamento do Murilo e qual é o temperamento do José Maria. Essas perguntas nós só iremos responder ao final da live, perfeito? Então, por favor, permaneça aí até o final, que com certeza o Murilo vai falar qual é o temperamento dele e o meu também, tá bom? O que ficou, Murilo, assim, eu percebi que houve uma questão em relação a se é possível uma pessoa ter, por exemplo, uma combinação de dois temperamentos. Como você vê isso? Vamos lá. Bom, esse assunto aí tem duas, vamos dizer assim, você tem um fato, que a gente nota uma variação de temperamento nas pessoas, porém, tem duas opiniões, né? Tem alguns que pensam, né, explicam, dizendo, olha, você tem um temperamento primário e um temperamento secundário, e depois tem um terceiro lugar e um terciário, um quaternário lá, né? Então, quer dizer, você sei lá, alguns lugares vão dizer assim, você é, em primeiro lugar, fleumático, depois um pouquinho de colérico, depois um pouquinho de melancólico e menos ainda de sanguíneo, por exemplo, né? Então, alguns lugares vão explicar dessa maneira. A outra opinião é que não, é que existe um temperamento só, porém você tem como que a gente diz, uma variação dentro desse mesmo temperamento. Então, dentro do colérico, nós falamos que eles são quentes e secos, né? Uhum. Então, você tem coléricos que são mais quentes do que secos, e outros que são mais secos do que quentes, né? Uhum. Um exemplo de que isso mudaria, né? Um colérico mais quente do que seco, ele expande mais, ele põe as coisas mais para fora com mais intensidade, porém com menos rigidez do que o outro, embora ainda seja rígido. E o contrário também, o colérico é mais seco do que quente, ele vai expor com uma rigidez maior, porém ele vai expor com uma explosão, uma expansão menor, né? Então existe essa variação. Eu, particularmente, acho que é mais prático, mais fácil trabalhar com essa segunda opção. É mais fácil você se localizar olhando para as pessoas. Do outro jeito, é bem difícil você ficar decorando e conectando aquelas combinações, né? E essa questão da personalidade, Murilo, e o temperamento, é a mesma coisa? Não, não é.
O temperamento você tem, vamos dizer assim, né, uma aproximação assim, você compartilha o mesmo temperamento com 25% da humanidade. Né? Vamos fazer essa aproximação. Sim. A personalidade não, é única. Né? Então, assim, o temperamento ele vai sim marcar a sua personalidade. Né? Então, vamos dizer assim, a sua personalidade vai ser moldada em cima daquele temperamento e não a parte dele. Né? Então, a sua personalidade nada mais é o quê? Você vai pegar esse temperamento, vai pegar as suas características recebidas, das quais o temperamento é uma delas, e aí você vai ver o que faz com isso, né? Para construir as suas escolhas, as suas decisões ao longo da sua história, né? Vamos dizer assim, um comparativo, né? O temperamento é o chão, é a estrada. Né? A estrada pode ser de pedra, pode ser de terra, né? Pode ser de barro, né? A estrada vai variar. Porém, como você vai caminhar sobre ela é a sua personalidade. Legal. Pode se perguntar, Murilo, se tem assim, o lado negativo do temperamento? Tem, né? Todos têm, o positivo e o negativo. Aí depende do que você faz com ele. Sim. A gente fala um pouquinho do colérico, né? A gente até deu, se eu não me engano, acho que a gente chegou a comentar isso na outra live. Ele pode ser um grande líder e pode ser um grande tirano, né? Ele tem facilidade para os dois. Sim. O temperamento dele o empurra, né? O dá essa facilidade. Ele tem que ver para onde ele vai colocar. Então, assim, toda característica, até uma abordagem que eu vejo muito fazer em alguns livros é qualidade de defeito, né? Sim. Eu acho que é uma abordagem, é importante, ajuda a gente a se localizar e trabalhar, mas eu acho que é uma abordagem um pouco não tão boa. Por quê? Porque nem toda qualidade é sempre qualidade, né? Sei lá, vamos ter uma iniciativa, né? O colérico é cheio de iniciativa. Tem hora que você tem iniciativa, se atrapalha, né? Sim. E vira um defeito. Tem hora que você não ter iniciativa é a melhor opção. Sim. Mesma coisa, uma pessoa rígida, sei lá, uma pessoa que é meio brava, né? Mais nervosa. Para um militar, isso é bom, né? Para um militar, você tem um colérico militar. Vai falar, quem manda aqui sou eu e não sei o que, tal. Isso aí é bom, funciona bem no exército. Sim. Mas, de repente, no casamento, a coisa já não funciona bem. Não vai dar muito certo, né? Não vai dar certo. Murilo, e quem definiu os nomes do temperamento, hein? Então, esses nomes vêm lá do Hipócrates, né? O Hipócrates ele foi um filósofo grego, e o Hipócrates, lá da época, por volta ali um pouco antes do Aristóteles, né? Mais ou menos aquela época daqueles filósofos gregos, e aí, o que aconteceu? Eles notaram que no corpo você tinha alguns fluidos corporais, isso na medicina antiga, tá? Na medicina antiga. Então, você tinha basicamente o quê? Você tinha os humores, que eram esses fluidos. Então, você tinha o sangue, você tinha a fleuma, que é um fluido mais frio, então tem a ver com os fluidos do cérebro, alguma coisa assim. Você tem a bilis, né? E a bilis negra. Então, basicamente, eles explicavam, né? Toda a medicina era fundamentada em cima desses 4 humores, né? Que eram esses fluidos. Quando prevalecia mais o sangue, você tinha o sanguíneo. Quando prevalecia mais a fleuma, você tinha o fleumático. Quando prevalecia mais a bilis, né? A bilis mais a região, essa questão do sistema digestivo, né? Porque o suco gástrico, ele é quente e tudo mais, né? Lembra mais o fogo. Então, você tinha ali o colérico. E você tinha o melancólico depois, que tem a questão da bilis negra, né? Então, é interessante, o melancólico é aquele mais pessimista e tudo mais, geralmente tem essas tendências, né? Olha mais o lado negro da história, né? O lado negativo. E aí você tinha a bilis negra, que tinha a ver, se eu não me engano, acho que era com o baço, com o pâncreas, eu não lembro agora de cabeça o órgão, né? Mas a partir dessa constatação biológica, eles associavam com a questão dos nomes dos temperamentos, vieram daí. Entendi. E tem assim, Murilo, como moderar, assim, tem uma maneira de moderar, de controlar o temperamento? Olha, aí que está o ponto. Temperamento, nasceu com ele, vai morrer com ele, não dá para fazer nada. O que você pode fazer o que você vai fazer com essas forças. Entendi. Então, assim, a moderação não é do temperamento, na verdade é forjar o seu caráter.
né? Ah, Você vai fazer com isso? Se eu sou um colérico, como que você vai se portar diante da vida? Seu sim. desafio vai ser mandar em todo mundo? Ou seu desafio vai ser, pegando exemplo lá de Inácio de Loyola, né? Vencer Uhum. a si mesmo. Aí depende de onde você vai concentrar. Mas dá assim, dá para você, conforme você vai aprendendo a controlar as situações, você consegue até esconder de uma pessoa estranha, né? Sim, Mas convive com você, não tem jeito não, a pessoa vai perceber. na hora, com certeza. Agora, Murilo, eu percebi também, tem essa questão do teste, né? Eu vi que durante a semana teve algumas polêmicas. Olha, meu temperamento no teste. Fala um pouco desse teste aí. Ele, Olha, como é que se dá? tá, Zé Maria? A gente geralmente usa o teste nesse âmbito assim, vai, você está perdido, não sabe por onde começar. Começa ali Sim, com o teste, para você ter uma noção e tudo mais. Mas eu, particularmente, não gosto muito do teste, né? sim, sim. O teste dá muito falso positivo. Então, teve pessoas que falaram, não é muito meu temperamento. Mas assim, se você realmente não tem referência nenhuma ou está muito em dúvida, vale a Ah, pena. Vale a pena como um complemento para você meditar. Mas sim, assim, ver o temperamento das pessoas é por meditação, né? Não vai ter teste que substitui isso, que vai fazer tão bem sim, quanto isso. Vamos dar um exemplo, né? Igual diagnóstico de médico, né? Você pode pesquisar no Google sintomas. Você vai conseguir ter uma noção? Consegue ter uma noção. Mas é o médico, quando fizer o exame, que vai realmente observar e fazer isso. No caso do temperamento, o exame acontece na convivência, tá. né? Acontece principalmente na convivência. Você observa, você vai vendo que você é diferente do outro, que, sei lá, o seu um filho é diferente do outro. Ó, esse aqui é mais expansivo, esse aqui não, esse aqui é mais fácil de acatar as coisas, esse aqui é resistente. Quer dizer, o melhor caminho é observando não só a pessoa que você quer ver, Sim, observando ela, as demais, e aí você vai começando a adquirir uma habilidade de notar esse sabor de cada temperamento, né? E aí vai pegando isso. e principalmente falando agora para os coléricos, para os melancólicos, né, da semana passada e os que estão conosco aqui hoje, porque tem algumas pessoas perguntando assim, como é que eu posso aprofundar mais? Tem alguma dica assim para aprofundar mais? Sim, sim. Tem vários livros, né? A gente antigamente não tinha, né? Antigamente, que eu digo, uns 2, 3 anos atrás. Hoje tem Sim. saído bastante literatura. Uhum. Tem o livro do Dr. Ítalo Marcilli, né? Que é Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos. Esse eu acredito que é um dos melhores nesse campo. Por quê? Porque ele olha por dentro. Ele pega o temperamento por dentro. Ele te coloca, Bacana. te ajuda a colocar dentro do lugar da pessoa. Se eu fosse um sanguíneo, se eu fosse um fleumático, como me sentiria, como eu enxergaria as coisas. Você tem, por exemplo, do Frei Conrado, o pessoal até perguntou, né, de qualidades, defeitos. Ah, O livro do Frei Conrado, que chama Os Quatro Temperamentos, é um livro que atua mais nessa parte, ó, qualidades e defeitos, tá? bacana. Você tem, por exemplo, um curso, né? Até o Padre Paulo Ricardo fez um curso interessante sobre os temperamentos, mas Uhum. o que ele trata ali? Qual é o defeito dominante e o que eu tenho que fazer para combatê-lo? Quer dizer, um curso mais voltado para vencer os defeitos do temperamento, tentar trabalhar isso. Então você vê que Entendi, cada um vai pensando uma coisa, né? Tem o entendi. livro até do Galeno, o livro que saiu recentemente, Os Temperamentos também. Tem um outro que é O Temperamento que Deus lhe deu, também é um livro. Esse livro já trata mais do relacionamento, casal, né? Marido, Uhum. mulher, como que faz, pais e filhos. Então, é um livro mais voltado para o atrito, vamos dizer assim, né? Que dá de um temperamento com o outro. Entendi. Então, Muito são, bom. são vários livros, né? Cada um aborda um aspecto aí. Ô Murilo, estava É, pensando aqui agora, dá uma olhada nas pessoas que já estão entrando aqui na live, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, antes de você continuar? Nós já são bastante pessoas aí que estão entrando. Adelina, minha irmã, oi, Gil, muito bem-vinda, viu? A Camila, o Leandro, que já estava conosco. Deixa eu ver mais que está aqui na live, que eu não falei ainda. O Josenildo Reis, a Rita, deixa eu ver aqui, Murilo, só mais um pouquinho.
Gilvânia, que está aqui conosco, Camila, a Darlene. Calma aí, Murilo, que nós já vamos continuar, tá? O Cláudio, ô Claudinho, muito bem-vindo, meu irmão. Força e coragem, viu? Quem mais que está aqui? Samira também está aqui? A Sara também está aqui, muito bem-vindo, Sara. Quem mais que está chegando aqui conosco? O Daniel, que já estava conosco, Luiz Alberto, muito bem-vindo, meu irmão Luiz. Quem mais que está aqui conosco? A Ana Silza, muito bem-vindo, Na. Quem mais que está aqui conosco? Olha lá, Luciana, Lu, muito bem-vinda. Deixa eu ver, a Ivone, muito bem-vinda, Ivone. A Edna, já falei, a Sara. O Beto está conosco também. A Edvânia conosco, obrigado pela presença, viu, Edvânia? A Vilma, olha, fiel a Vilma, obrigado, viu, Vilma? Semana passada também estava conosco. Deixa eu ver mais aqui. O João Sérvio, muito bem-vindo, João. A Maria Elisa, nossa irmãzinha Elisa, muito querida. Que mais? A Lucinha. Opa, que bom, Lu, que bom que você está aqui conosco, viu? Nossa, mandamos o link e ela entrou mesmo. A Ju Gama, muito bem-vindo, Ju. O Luiz Alberto, a Vera, deixa eu ver mais aqui. A Nara, muito bem-vindo, Nara. Bom, a Imaculada, bom, Maria Brandão, muito bem-vindo, Santinha. Olha, eu vou fazer assim, marido, mais para frente, mais para frente, a gente pega outras pessoas que estão conosco aqui, e só lembrando que você pode pegar o link e encaminhar para outras pessoas, né? E agora a gente vai já entrar aí no assunto específico. O Murilo respondeu algumas perguntas que ficaram da semana passada, né? E então, por favor, dispara o link aí para outras pessoas, que assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais e mais pessoas, tudo bem? Murilo, então nós vamos entrando aí nos temperamentos, né? Você acha que é interessante dar uma pincelinha aí, porque os coléricos e os melancólicos ficam meio agitados aí conosco, né? Então acho que vale a pena dar uma pincelinha aí, né? Uma pincelada, vamos dizer assim, e essa pincelada para que eles sejam contemplados aí em seguida, os sanguíneos aí, os fleumáticos, que os fiéis ali ficaram firmes até o final para aguentar essa espera aí, né? Isso aí. Bom, os coléricos, a gente falou que tem muita semelhança com fogo, ou seja, é um pessoal quente, né, e um pessoal seco também. Então, são pessoas que elas expandem, né, mas elas expandem com rigidez. Então, elas vão atropelando, né? Elas vão expandindo e marcando as coisas, né? Então, um colérico, quando entra numa conversa, é para te convencer, não é para dialogar, né? O colérico não dialoga, ele convence. Geralmente ele tem essa tendência, porque ele está expandindo mais para colocar aquilo que está dentro dele. Sim. Não é para receber, é para colocar aquilo. E até às vezes em relacionamento mesmo. Vamos pegar um exemplo, vai, nesse momento aí da pandemia, às vezes tem aquela situação, pois às vezes perde um parente e tudo, né? Sim. O colérico, diante da situação de um cônjuge, às vezes o cônjuge quer desabafar. O colérico não quer desabafar, ele quer dar solução. É o seguinte, não, vamos resolver, vamos fazer isso aqui. Morreu, vai ter que enterrar, vamos enterrar, fazer a papelada, vamos lá e tudo mais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado até o colérico, porque ele vem com essa força muito grande de já colocar a coisa pronta de dentro dele, e às vezes ele atrapalha as pessoas de participar, não dá oportunidade. As pessoas, às vezes, só querem desabafar e elas não se sentem ouvidas, não atendem aquela necessidade. Isso aí em casamento dá problema, hein? Dá muito problema. Então, o colérico é muito é o trator, né? A gente pode dizer assim, o colérico é o trator. Até no livro do Frei Conrado, tem um exemplo que ele fala assim, né? O colérico, ele fica tão afobado assim para já resolver, fazer as coisas. Sim. E o que acontece? Fala assim, tem que atravessar essa parede. Ele martela, derruba a parede e atravessa. Aí o outro fala, mas você nem esperou eu falar.
A porta estava aqui do lado. Já passou. Já derrubou a parede, né? Então ele sai ali daquela coisa, vai atropelando tudo, porque tem que fazer, tem que chegar, tem que botar aquilo ali para funcionar. Acaba acontecendo esses riscos. Porém, são pessoas assim de uma iniciativa impressionante. E até faço um complemento, né? Acho que nesse momento ajuda a gente a lidar conosco mesmo, principalmente um pouco da espiritualidade. O colérico lida muito bem com a esmola, né? A esmola de forma geral. A gente fala esmola, não é dar dinheiro para o pobre somente. A esmola é sentido amplo, né? Ajuda, serve, cuida de um doente, faz aqui, serve o outro lá. Quer dizer, o colérico adora fazer isso, ele se instala bem nesse tipo de atividade. Sim. Né? Então, nesse momento, né, dentro de casa, o colega não está se aguentando, vai fazer um serviço doméstico, vai fazer alguma coisa, vai ajudar alguém, né, que isso também, às vezes, vai ajudar um pouco ele a se instalar. Né? Eu acredito que nessa pandemia, um dos mais desesperados para sair de casa são os coléricos. Muito bom. Muito bom. Os coléricos é os 25% do povo que está assim, vão para a rua logo que eu não estou me aguentando ficar em casa, não, tem que trabalhar. Muito bom, muito bom. E aí você quer dar uma pincelada também no melancólico? Vamos lá. Bom, melancólico, ele também é seco, igual o colérico, ele é rígido, mas ele é frio. Então, ele contrai, ele concentra as coisas. Entendi. Então, o melancólico, ele pega as coisas e não devolve. Ele, pelo contrário, ele puxa aquilo para dentro e vai aprofundando. Então, assim, e ele faz um labirinto naquele negócio que é uma coisa, assim, só ele consegue, né? Só que ele consegue fazer, ele não consegue pôr para fora, ele mesmo se perde, né? Porque ele traz aquilo com tanto detalhe, com tanta coisa, que até ele se perde. Então, o melancólico tem essa característica. Mas é interessante porque são pessoas que geralmente oferecem aquela figura, né? Vamos dizer, aquela vocação da resistência. Né? Uma vocação da resistência, aquela pessoa que resiste. Então, diante dos maiores problemas, ele mantém aquilo que já tem. Né? Aquilo que já está vai permanecer. Ele é o cara que faz permanecer. Bacana. O colérico o cara põe para frente. Ele não, ele faz permanecer aquilo que foi conquistado, aquilo que foi feito. Né? Por isso, vamos dizer assim, né? Fazer um comparativo na pandemia, você tem os melancólicos como aqueles que vão falar assim, gente, não vamos sair de casa não, nem para ir no mercado, vamos conservar a saúde, vamos se manter aqui que o negócio é caótico, né? A gente precisa tomar muito cuidado, vai dar tudo errado, né? Mesmo que tá dando certo, aguardem, vai dar errado daqui a pouco. O melancólico, ele tem essa tendência, né, de querer conservar, e aí ele acaba sendo até negativo, né, do ponto de vista dele, excessivamente negativo. Né? Às vezes os melancólicos são pessoas que têm uma facilidade, digamos assim, de desenvolver uma postura depressiva também, né? Porque eles veem um monte de coisa negativa, eles vê o problema, né? Vê o problema, e o problema é real, eles não estão vendo uma coisa fantasiosa, eles veem com riqueza de detalhes, né? Ele sabe que o negócio é assim mesmo, às vezes vai ficando desesperado com aquilo. Né? Entendi. Nesse momento da pandemia, né, duas coisas. O melancólico se instala bem com o quê? A virtude. Por quê? A virtude é o quê? É regra, é uma regra. A virtude é sempre do mesmo jeito. Você pode praticá-la de variadas formas, mas o padrão que monta, né, aquela ação virtuosa é sempre o mesmo, é seguro, é previsível, como eles gostam. Ajuda muito, psicologicamente, os melancólicos terem o senso de eternidade. Por quê? Eles olham para essa vida é uma baderna. Tudo pode dar errado a qualquer momento. Não, e é verdade. A pandemia está aí para provar isso, né? Os melancólicos vão se sentir compreendidos agora. A pandemia está aí para provar. Se a empresa estava indo bem, agora está indo mal. Né? Tá vendo? Você achava que você era jovem, você achava que não ia acontecer nada com você porque você é jovem, não tem problema, você teve gente internada de Covid. Quer dizer, está aí para provar que eles estavam certos. Nesse sentido da falta de segurança. O problema é
se falta o senso de eternidade, para eles isso vai ser uma coisa muito agressiva, né? Entendi. Muito agressiva. Então eles precisam ter, olha, esse mundo é um caso perdido, né? Vamos dizer assim, esse mundo ecoa a maldade, né? O pecado original, né? Tudo tem um eco. Se você não fizer nada, você está sendo mal, né? A gente acha que ser mal é só roubar, matar. Não, se você ficar omisso e cruzar seus braços e não fizer mais nada, você já está indo para o buraco já, né? Você está indo para baixo. Então, esse mundo tem essa característica. Por isso o melancólico precisa e ajuda, por exemplo, leituras, né, espirituais, lembrar o que? Da eternidade. Porque a eternidade é segura, é garantida, não tem erro, não tem problema, né? Lá está tudo resolvido, né? Então, esse senso de eternidade ajuda o melancólico a se estabelecer bem em situações caóticas, assim, onde certamente o coração dele acaba se abalando com uma força grande, né? Muito bacana, viu, Murilo? Sabe que a Darlene está nos acompanhando e está agradecendo aí a Mari, né, por toda essa comunicação, viu? Muito bacana mesmo, que bom. Bom, Darlene, olha, se por acaso você não pegou, porque ela entrou na live aqui, o Murilo já estava falando, você pode retornar depois e ter acesso à anterior, tá bom? Murilo, vamos entrar nos dois temperamentos que estão restantes aí, que estão faltando? Vamos lá? Vamos falar agora do fleumático, né? Fleumático, vamos lá. É o pessoal que segue a corrente, né? Sim. Fleumático, eu estava até refletindo aqui, né? Tá esse Sim. negócio da vacina aí, né? Que o pessoal está desenvolvendo coronavírus. O Sim. colega vai ser o primeiro a falar assim, dá logo essa vacina aí para resolver esse problema. Mas não testou direito, dá logo esse negócio aí, vamos ver o que acontece, né? O melancólico vai falar assim, vamos testar mais, que vai dar errado, né? O fleumático, ele vai ser assim, né? Se falarem que é para tomar vacina, ele vai tomar vacina. Se ninguém falar nada, ele não vai tomar vacina, simples assim. Para onde a corrente for, ele vai, né? Ele tem essa tendência. Lembra que o fleumático, ele é água, tem um perfil psicológico aquático, né, da característica da água. Como assim? Ele é frio, mas ele é úmido. Então, ele concentra igual ao melancólico, mas ele não tem aquela estrutura rígida. Ele é fluido, ele vai se moldando conforme o ambiente. A água é assim, né? Você põe a água num copo cilíndrico, a água se torna no formato cilíndrico. Você põe a água num copo quadrado, a água fica quadrada. Né? Então, do jeito que a água cai lá, ela se molda. Né? Tanto que eu até costumo falar, né? Qual que é a motivação? Aquela coisa que o fleumático, ele enxerga a vida assim. Ele enxerga a vida como uma forma, né? Um recipiente em que ele precisa se moldar. Né? Ele enxerga situações como isso. E eu vou falar para você uma coisa interessante. Você quer saber se a pessoa é fleumática? Você vai na casa dela, visita ela, e aí você vai tratar de um assunto específico, termina o assunto e vê se ela te põe para fora. Se a pessoa for fleumática, provavelmente vocês vão ficar lá e ela não vai te pôr para fora. Né? Porque é uma situação. Se você não tomar iniciativa, ela não vai tomar também. Você pode ficar lá 11, meia-noite, 1 hora da manhã, não vai dar em nada. Ela não vai te pôr para fora. Né? Então, o fleumático tem muito esse jeito. Né? Esse jeito aí. Por quê? A pessoa me visitou, me conformei com essa situação. Quando a pessoa for embora, ele vai se conformar, mas ele não vai ter essa iniciativa de mudar o recipiente. Sim. Né? Isso torna o fleumático uma pessoa com uma alta capacidade de imitação. Né? Ele imita com facilidade. Agora, se ele for inteligente, ele vai fazer o quê? Ele vai grudar nas pessoas boas, que têm as qualidades que ele quer, e vai ficar do lado delas para começar a tomar a forma delas. Então, porque vamos lá, ele vai aprofundar, lembra que ele aprofunda, ele concentra? Sim, sim. Só que quando ele vai concentrar, ele já perdeu a forma. Se você, como que funciona a água, né? Você dá um tapa lá, que você põe a mão na água, a água pega a forma da sua mão, você tirou, ela perde. Então, na hora que ele vai aprofundar, a forma foi embora. Então, muitas vezes o fleumático precisa se escorar na forma dos outros, ou na forma externa,
para ele ganhar esse tempo de aprofundar daquela forma. Diferente do melancólico. Puxou para dentro, está lá uma cópia. Fiel e reproduzido o negócio, né? Agora, o fleumático não. Ele precisa se expor ao longo do tempo a mesma coisa para ele conseguir refletir aquilo com uma certa facilidade. Por isso que o fleumático é um bom diplomata, né? Se tem um bom pacificador, é o fleumático. Bacana. Vou dizer, ó, nesse momento, tá todo mundo em casa, pandemia, as relações marido-mulher, pais e filhos, a coisa tá difícil, né? Tá aceso aí de briga, não sei o quê. É nesse momento que o fleumático tem que exercer sua vocação. Gente, vamos manter a calma, vamos compreender os dois lados, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, né? Porque ele tem essa facilidade. Ele não toma partido de nada, ele consegue tomar o partido dos dois, tinha os dois lados da moeda e devolver uma visão equilibrada, imparcial sobre a coisa. Que bacana. Né? O fleumático tem muita facilidade em fazer isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que os fleumáticos são bons, geralmente, juízes, né? Seriam muito bons juízes, porque eles olham o ladrão, se coloca no lugar do ladrão para entender. Não, o cara roubou a manteiga lá. Ah, mas é porque o meu filho estava passando fome. O juiz fleumático consegue se pôr no lugar para depois falar assim, puxa, peraí, ele não é tão mal assim quanto eu pensei antes de saber essa informação, né? Tá errado, tá, mas ele não é tão cruel quanto um serial killer, né? Entendi. Então ele tem essa capacidade. Bacana. E quando eu estou pensando aqui, viu, Murilo, que lógico que nós já falamos sobre anteriormente colérico, melancólico, agora fleumático, e as pessoas já devem estar se identificando aí, né? Eu acho que você que já se identificou, por favor, partilhe conosco aqui também, assim como eu e o Murilo vamos falar o nosso temperamento para você, né? Você também pode escrever aqui embaixo, ó, o seu temperamento, para que eu, o Murilo e a Mari também conheçamos o seu temperamento, tudo bem? Então, beleza, Murilo. Eu vi, Murilo, também como é que fica essa relação dentro da cabeça do fleumático, como é que isso acontece? Porque eu vi que você trouxe uma imagem legal na semana passada, e no fleumático, como é que isso desenvolve? No fleumático, não sei se vocês estão com a imagem aí no jeito, mas o cérebro do fleumático lembra muito o quê? Um labirinto. Por quê? É aquele caminho. Então, no labirinto, estão exibindo a imagem. Não, pode pôr o cérebro. Depois eu comento desse aí do... O outro. Isso. Como é que é o labirinto? O labirinto você não pode ser criativo. O labirinto você só tem um jeito. Você tem que seguir as paredes, né? Você tem que caminhar entre as duas paredes, né? Sim. E o caminho até chegar lá fora. O fleumático é isso. Veja que é uma forma, né? Então, o fleumático precisa construir esse labirinto dentro dele, inclusive para ele ser uma pessoa eficiente, funcional, não ficar paralisado nas situações. Então, ajuda muito ele copiar o labirinto dos outros, né? Isso ajuda bastante. Agora, se puder voltar naquela imagem azul anterior, que é aquela imagem renascentista. Sim. Aquela imagem, essa imagem interessante representa bem o fleumático. Por quê? Se você reparar, no rosto não tem emoções, né? O rosto dele é indiferente, né? Você olha ali os braços cruzados, ou seja, não me interessa o que está à minha volta, né? Estou fechado a me importar com o que está à volta, que isso também é uma característica às vezes que o fleumático até incomoda, né? Sim. Quer dizer, nesse tempo de pandemia, eu vou dizer uma coisa, quem está mais tranquilo são os fleumáticos. Olha quem só. está estressado é melancólico, colérico, o sanguíneo está incomodado com algumas coisas, o fleumático está de boa. Tem que ficar em casa, a gente fica, tem que trabalhar, a gente trabalha, do jeito que for, a gente vai. Então, eu acho que essa pandemia aí, se tem 25% da humanidade que está passando de maneira mais saudável, são os fleumáticos. Olha só, que bom, que bacana. Aqui, né, se o fleumático é sistemático, olha, ele gosta de ser sistemático, porque tem a receita do bolo, né? Eu costumo falar. Ele se sente confortável obedecendo, seguindo a receita de bolo, fazendo a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito. Olha né? só. Ele se
se sente muito confortável com isso. Então, peguei o exemplo da pandemia, né? Ele está em casa, vivendo a rotina doméstica todo dia do mesmo jeito, para ele tá bom. Olha que bacana. Você gosta de, sei lá, você gosta de ir no shopping? Gosto. E você não sente falta? Não. Ué, é só ficar em casa, né? Então, ele vai sentindo a vontade, né? Entre essas duas coisas. Muito bom. Agora, se a gente acompanhar ali a imagem, a gente olhar no pé, né? No pé da imagem, o que tem ali do lado direito? Tem uma tartaruga. Né? Você vê uma tartaruga. Por quê? Qual é o pecado capital que o fleumático tem que tomar cuidado? A preguiça. A tartaruga simboliza a preguiça. Então ele tem que tomar muito esse cuidado, porque se deixar, ele fica parado e deixa a vida me levar, né? Sim. E não vai contra a corrente, não cumpre o dever, então ele precisa tomar esses cuidados, né? Pode retirar as imagens, né? Então, assim, o fleumático lida muito bem com essa parte receita de bolo, né? Muito bacana, muito bacana. Murilo, olha, deixa eu ver aqui. É importante dizer aqui que fleumático, essa tartaruga, eu acho que o pessoal que é o melancólico, com certeza já tinha observado essa tartaruga ali, né? O sanguíneo, eu acho que não tinha visto ainda, né? O colérico, eu acho que já estava olhando para outra coisa. Mas que bacana quando você vai vendo essa interação, né, dos temperamentos, né? Muito bom mesmo, muito bom. Você tem algo ainda para acrescentar em relação ao fleumático? Olha, se a gente pudesse dizer, dar alguns exemplos, né, do fleumático, sabe quem é um fleumático exemplar, né? Acho que eu comentando nos outra live, falei que ia comentar um pouquinho mais. Você pega o Abraão, né, a gente comentou, tudo do Abraão tá bom. A gente já comentou um pouquinho o exemplo, mas acho que vale retomar. Ah, você não tem filho, tá bom. Agora sua esposa engravidou, tá bom. Agora você vai sacrificar o seu filho, tá bom. Agora não sacrifica mais, tá bom. Sacrifica aquele cordeirinho, tá bom, né? Então, Abraão, ele se conforma, ele se molda ao que Deus fala para ele, né? E ele não tem resistência nenhuma à mudança. Que coisa, né? Diferente do Moisés, né? Vocês vão lembrar do Moisés. Sim. Bate uma vez, depois eu vou bater duas que eu não para garantir, né? O Abraão foi se conformando com tudo. Tem aquela divergência, nós citamos, se eu não me engano, o povo dele, os descendentes dele brigam com os descendentes do Ló, né? O Ló é o sobrinho dele. Aí ele fala, Ló, vamos fazer o seguinte para não dar briga. Olha o pacificador, né? Ó, tem a direita e a esquerda, escolhe um dos lados, vai com o seu povo, que sobrar é meu. Então, quer dizer, é o típico fleumático, né? Não toma aquela posição, não toma aquela postura, procura ficar neutro, pacífico, né? Então, isso é um fenômeno interessante. Outro caso também, pois você pega Santo Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, nos escritos dele, é tudo organizadinho. Tem um labirinto do raciocínio dele. Você lê aquilo, você obrigatoriamente você segue o raciocínio dele como uma receita de bolo. Se você conseguir entender, você raciocinou igual ele, porque ele mastiga o negócio ali, receita por receita, né? Do raciocínio. E no filme, né, do Senhor dos Anéis, que a gente citou de exemplo, que o pessoal assistiu, né? Se não assistiu, agora tem mais ferramentas aí para analisar no filme, né? Tem o Frodo, que é o principal, é ele que carrega o anel, né? Quem falou da quarentena, eu lembrei, quem tá na quarentena tá sem o que fazer, são 9 horas de filme. Dá pra vocês bastante. 3 filmes juntos, 9 horas. Muito bom, muito bom. Bacana. O que o Frodo faz, né? Colérico, o Gandalf, lá o mago, ele é colérico, fala assim, Frodo, você precisa esconder o anel. O Frodo vai lá e esconde o anel. Agora, pegar o anel e levar para lá. O Frodo pega o anel e leva para lá. Não questiona, não bate boca, não faz nada. Ele só obedece. Chega lá, tá aqui o anel. Depois ele fala, olha, eu posso levar, vou levar o anel. Aí ele vai, leva. E o interessante é, conforme ele vai vivenciando essa experiência de carregar o anel, que tem toda uma ciência por trás, né, que a gente pode interpretar de carregar o fardo, né, das nossas maldades e tudo mais. E ele se depara com o Gollum, que é aquela criatura, que depois é o guia, mas tá doidinho para roubar o anel. Ele começa a falar assim, puxa, mas eu tô compreendendo o Gollum.
eu estou entendendo o que ele passa. Eu tô me colocando no lugar dele. Olha só ele tomando a forma. Uhum. Conviveu, já começou a tomar a forma da criatura. Nossa, que coisa fantástica. É interessante isso. Você vê isso, isso muito forte, muito marcante na personalidade dele, né? Muito bom, muito bom. Murilo, tem uma pergunta aqui que está sendo feita assim: há uma tendência natural é que uma pessoa incline ao relacionamento com pessoas do mesmo temperamento? Ou não? Olha, geralmente tem, né? Geralmente tem. Onde você tem um colérico, geralmente tem outros, né? Uhum. Há sim uma tendência, até porque assim, o que é mais parecido com a gente tem facilidade de ter afinidade. Sim. Então, não dá tanto. Os iguais vão se aproximando, né? Vai se aproximando. Então, isso é muito. De repente, sei lá, você vê nos grupos, sei lá, no trabalho, profissão. Profissão é um exemplo. Geralmente você vai ver quem é de um temperamento, geralmente aquela profissão é muito constituída de pessoas de temperamento semelhante. Tem Entendi. exceções? Tem, né? Não é uma regra absoluta. Tem, claro. Porém, é muito comum, até de amizade, né? Até de amizade. Você pode ver, onde tem um fleumático, o círculo das... Olha, vou dar um exemplo bem concreto. Pega uma... Em família não, tá? Em família, porque geralmente na genética há uma variação. Geralmente, se você tem vários filhos, acaba um de cada temperamento. Embora a propensão maior é que eles herdem o temperamento dos pais, né? Porém, isso varia de filho para filho. Tá. Agora, grupos que não são biológicos, né? Não é familiar, tem essa tendência. Então, você pega amizade, aí você fala assim, nossa, essa pessoa é meio parada, meio fleumática, assim, não sei o quê. Você vai ver os amigos dela, é tudo assim, né? Então, essa propensão muito grande, né? As pessoas buscam semelhante, isso é natural, né? Entendi. O Murilo, tenho aqui perguntando o seguinte: podemos dizer que o colérico é autoritário? Não, você pode ter certeza que é. Com certeza. Né? Ele lembra que ele põe de forma rígida, né? Então, quando ele põe para fora a ideia dele, é para atropelar mesmo. Né? Então, ele tem sim essa forte tendência. Geralmente é. Ele tem que se esforçar muito para não ser. Para tentar parecer que ele. Para parecer que ele quer que os outros participem, porque na verdade não quer, não. E é interessante, né, Murilo, quando a gente fala que os iguais se aproximam, mas esse exercício nosso aqui está dizendo que, nesse tempo, a estratégia é exatamente procurar estar próximo de pessoas com temperamento distinto, para que realmente você vai também se equilibrando, né, em relação ao seu temperamento, né? Sim, com certeza. Né? Eu tava rindo aqui, eu vi o Leandro falou assim, aqui é tudo bem tranquilo em casa, né? Eu e minha esposa somos coléricos, é tudo tranquilo igual na faixa de Gaza, né? Então, eu acho mas é verdade, viu, Zé? Precisa... Vamos adiantar aqui, Murilo. Nós estamos chegando naquele temperamento que as pessoas, que são 25% aí das pessoas do mundo aí, que souberam esperar com coragem, com insistência, né? São os sanguíneos, né? Antes da gente entrar aí no temperamento sanguíneo, podemos verificar quem que chegou aqui e está também acompanhando aqui conosco a live? Pode. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, tem bastante gente agora, viu, Murilo? Não sei se eu vou conseguir. Nossa, aí chegou bastante. Deixa eu rolar aqui. O Brandão está aqui, muito bem-vindo, meu irmão. A Ana Lúcia, o Léo está escrevendo bastante aqui também. A Maria Inês Amaral, muito bem-vinda, Maria Inês. A Luciana está aqui também. O Miguel Trindade, muito bem-vindo, Miguel. Que bom. A Francisca, Fran, muito bem-vinda. A Eliana Amaral. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Gente, olha, se eu perdi aqui vocês, já falei aqui da Rita, da Lília. Muito bem-vinda, Lília. Que bom ver você conosco aqui, viu? O Daniel também está aqui. Deixa eu ver mais que eu não falei. A Karine. Ô, Karine.
muito bem-vinda. O nenenzinho aí, né? O Paulo Bernardes, bem-vindo, Paulo. Deixa eu ver mais aqui, que está aqui conosco. Não falei ainda. A Sônia, muito bem-vindo, Sônia. Deixa eu ver mais aqui. O Inácio. Bom, perfeito. Eu acho que eu consegui aqui falar. Se eu não falei aqui, por favor, no final aqui a gente tenta quem ficou para trás, tá? A Annelise, muito bem-vindo, Annelise, muito bem-vindo, viu? Muito bom mesmo. Sim. Vi o comentário aqui, né? Na minha casa temos os 4: marido colérico, eu fleumática, o filho sanguínea e o filho melancólico. Eita, é uma escola, né, Murilo? Eu acho que esse é um dos casos raros onde o marido manda na casa, né? Porque ele é colérico, ele vai impor tudo, o fleumático vai colher tudo, né? Mas geralmente... Não sei não, viu, Murilo? Não sei se a tendência isso vai se dar nessa prática aí não, viu? É sempre equilibrado. O cara é colérico, mas é o homem, né? A mulher é fleumática, mas é a mulher. Então, acho que tá igual para igual ali. Então. Mas vamos avançando aí no sanguíneo agora, Murilo? Por favor, fique à vontade. Vamos lá, então. O Luiz perguntou aqui, né? A limitação do fleumático é a preguiça, né? Uhum. Melhor temperamento para ajudar ele, olha, o colérico, viu? O colérico vai ficar na orelha dele, empurrando ele para frente, ele vai na marra. E assim, o colérico, ele é agressivo, né? Uhum. E o fleumático, para ele tá tudo bem. Então, se você brigar com o fleumático, amanhã tá tudo bem. Então, o colérico, ele vai agilizar um pouquinho o processo aí. Muito bom, muito bom. O sanguíneo, né? Uhum. O sanguíneo, eles são quentes, então eles expandem igual colérico, mas eles têm uma coisa igual fleumático, que é a umidade. Eles são úmidos, são flexíveis. Ou seja, o ar, né? São pessoas aéreas, né? É o ar. O ar, ele passa por todos os ambientes, ele está sempre em movimento. Você nunca vê o ar. A água fica parada, né? Você jogar água em algum lugar, ela fica parada. O ar não, ele está sempre passando, sempre em todo lugar, nunca está parado. Sim. Porém, o ar não se choca com as coisas, né? De modo geral, o ar, ele se molda, né? Ele se adequa ao ambiente, às barreiras e tudo mais. Sim. Então, é muito interessante, né? Os sanguíneos, eles são pessoas, por causa disso, muito comunicativas. Por quê? Tá verbalizando. Quando a gente fala, a gente usa o quê? O ar. Então, falador é o sanguíneo. Pessoa que gosta de falar, gosta de conversar, gosta de estar com gente, aquela coisa, aquele relacionamento todo, é o sanguíneo, né? Ao mesmo tempo, os sanguíneos têm uma visão profundamente criativa. Porque, assim, vamos lá, fazendo um comparativo, o melancólico tinha dificuldade de começar as coisas. Uhum. Outra live. Mas uma vez começado, ele não para mais. Perfeito. Agora, o sanguíneo é o contrário, ele começa tudo, mas não termina nada. Olha Né? aí. Bom, vamos dizer assim, né? O sanguíneo, nos moldes, vamos dizer assim, econômicos de hoje, né? Eu vou dizer aqui uma coisa, mas entendam bem que interessante isso, né? Nos moldes de linha de produção que a gente tem hoje muitas vezes na cabeça, que é uma redução do ser humano, os sanguíneos são os 25% menos produtivos, são os 25% que as pessoas ficam bravas. Na escola é assim. A escola é assim. A escola é o quê? Senta, leia, ouça a aula, passe na prova. Você não tem o fenômeno da conversa. Sim. Não é verdade? Sim, então, na escola, geralmente, sanguíneo é um péssimo aluno. Geralmente é os piores. Por quê? Eles estão numa estrutura que não valoriza o dom deles. Né? Porque, vamos supor, vendedor bom é vendedor sanguíneo. Olha só. Quem vende melhor que sanguíneo, gente? É uma coisa impressionante. Sim. Sanguíneo, você fala assim, olha, eu não preciso disso, mas você está tão feliz me vendendo que eu vou comprar. Porque eles são muito alegres, eles falam muito bem, eles têm um dom da palavra, assim, de uma palavra agradável, não de dar solução, mas de envolvimento das pessoas, sabe? Aquela pessoa tímida que não quer falar, o sanguíneo faz a pessoa se abrir. Ele consegue. Sabe? Ele consegue ter todo um carinho, toda uma alegria, aquela coisa. Só que esse lado mais humano, que o sanguíneo tem uma vantagem sobre os outros 3, não é valorizado na educação, não é valorizado
em muitas profissões, em linha de produção, essas coisas. Então, o sanguíneo, às vezes, acaba sendo visto, né? Não é que ele é isso, mas ele acaba sendo visto como a pessoa menos produtiva. Né? A pessoa que, puxa, é o piorzinho do ambiente, mas, na verdade, a Camila perguntando se sanguíneos serão bons psicólogos. Olha, o sanguíneo ele é bom para fazer o outro soltar as coisas. Sim. Agora, para ele captar o que o outro está dizendo, não é tão bom. Fleumático é melhor. Aí que é interessante. Um bom é fleumático e sanguíneo. O sanguíneo faz o outro soltar tudo e o fleumático fica só escutando ali, só escutando. E tomando a forma da pessoa. Quando termina a conversa, que o fleumático ficou quieto o tempo todo, né? Aí devolve uma solução, devolve o entendimento daquilo com uma precisão cirúrgica. Né? Porque ele consegue tomar forma, o sanguíneo não. O sanguíneo não puxa a forma para dentro. Né? Ele só redireciona a fala dele, né? Em volta. Ele vai transitando. Interessante, Murilo, você falou da questão do sanguíneo que sabe tirar das pessoas nessa conversa, essa interação. Eu lembro uma vez que eu estava perto de um sanguíneo e eles cumprimentou uma outra pessoa, né? E aí eu falei, você conhece ele da onde? Foi de ontem. Eu pensei que já tinha assim, 10 anos, né? E ele, com tanto detalhe, falou tanto dele, né? Mas um dia ele já tirou tanta coisa. Olha que beleza que tem nesse temperamento, né? Verdade. O sanguíneo, né? Se a gente for recapitulando os 4, só para a gente entender, o colérico recebe tudo como um desafio, o melancólico recebe tudo como uma ordem, como uma estrutura, o fleumático recebe como recipiente, mas o sanguíneo recebe como beleza, como uma obra de arte. Tudo. Você fala com ele, ele acha que é tudo uma obra de arte. Eu falo esse negócio de vender, de comunicação, a minha esposa é sanguínea, né? Eu vou dar um exemplo, olha só. A gente foi numa loja comprar um suco, aí tudo bem, né? Tava lá comprando suco, aí o cara do lado, que era um cliente, estava falando com o vendedor da loja, a gente estava esperando para pagar ali, né? Mas esse suco é bom, né? Perguntou pro vendedor. A minha esposa, né, captou o negócio, virou pro lado. Do nada. Nossa, esse suco é muito bom. Eu já comprei, eu já tomei. Você tem que levar esse suco. Olha, é o melhor, a melhor marca que tem, que eu já experimentei. Você precisa levar. Vender o suco pro cara. Eu falei, gente, amor, deixa o cara vender. Ele é o vendedor. Ela tinha ido fazer a compra, não é isso? Exatamente. Mas, ó, o cara levou o suco, hein? Ela vendeu o suco mesmo pro cara. Muito bom. Murilo, como fica essa relação do cérebro aí, do sanguíneo? Como é que fica essa se quiser pôr a imagem, a gente até comenta um pouquinho da imagem. Depois a gente fala do cérebro. Pode pôr a imagem do cientista lá. Sim. Aí, o que a gente observa nessa imagem? Essa imagem está bem clara aí. Na verdade, você vê a pessoa com a flauta, ou seja, tá só na festa, só na brincadeira, só na alegria. Tá só brincando, só... Vamos dizer assim, o sanguíneo é aquelas pessoas que cabe muito bem dizer, mas parece pejorativo, mas não é. É passeio no mundo, né? Na verdade, eles estão apreciando as maravilhas que eles vão encontrando, as pessoas, a natureza. Eles têm essa tranquilidade, essa alegria de ver isso e compartilhar com os outros, né? Porque o sanguíneo, ele faz transitar as coisas, né? Nunca conte um segredo para o sanguíneo. Você só conta para o sanguíneo o que você quiser que todo mundo saiba. Né? Você quer que alguém saiba, você fala, sanguíneo, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Né? Tal. Pronto, tá garantido, todo mundo vai saber. Ô, Murilo, é claro que ele pode desenvolver isso, né, Murilo? Pode. Não, pode sim, né? Lógico, sem dúvida alguma. Mas geralmente, se não for uma coisa assim muito justificada, ele vai seguir comentando. Ele vai seguir comentando porque para ele é uma alegria compartilhar aquilo, ele ouvir uma coisa interessante, tal, e assim vai, né? Então, tem aí a flauta, né? Então ele tá, vamos assim, numa festa, né? Tá fazendo festa, tá se divertindo, aquela coisa. Você nota a roupa dele, né? Então ele está com a roupa bem tranquila, né? Não está numa uma roupa completa como num lugar sério, né? Tá bem legal.
tranquilo, assim. Sabe quando você tá de chinelão, bermuda e camiseta regata no interior, deitar na rede e tal? É mais ou menos. A Natália falando aí, chamou de fofoqueiro na cara. Não, mas, você sabe, aí olha só que interessante, eu falei isso, que eles falam bastante, e não é ruim. Por quê? Falar bastante, quando a notícia é boa, Pronto. eles são os melhores divulgadores. Olha que Né? bacana. Por isso, comunicadores, aí, ó, falou bem, Leandro. É comunicadores, né? Se vai comunicar fofoca ou se vai comunicar boas notícias, boas ideias, aí é outra coisa, né? E o sanguíneo, ele é bem criativo também, né? Uhum. Então, assim, justamente essa leveza que ele tem, ele vai começando um monte de coisa, vai aprendendo. Sanguíneo tem 4, 5, 6 tipos de artesanato que ele sai fazendo, né? Ele sabe, a minha esposa mesmo começou a aprender uma coisa, depois começa a aprender outra, começa a aprender outra. Eu falo assim, gente, mas persevera, né? Para um pouquinho. Nossa, ela vai aprendendo um monte de coisa. Depois não faz nada com aquilo. Como Aí é eu que é, falo, o Murilo? É aquela missão dada, missão missão. iniciada, né? Oi, não entendi. Missão dada é missão iniciada, né? Inicia, Iniciada, né? mas depois esquecida, né? Depois esquecida. Então, por isso que tem que ter aí um melancólico, né? Um Tem, colérico para falar, e aí, né? Vamos lá? Né? o sanguíneo ele se beneficia muito das estruturas externas, né? Então, por Sim. exemplo, eu tenho dificuldade de disciplina. Por exemplo, pai e mãe sanguíneo nessa pandemia não conseguem aplicar atividade nos filhos. Não tem rotina, começa, aí vai se distrair fazer outra coisa. E a tendência geral é que vai ser os 25% aí que mais vai ter dificuldade a manter a rotina de atividade, com horário, com coisa. Né? O melancólico não, o melancólico vai chegar lá e falar, apliquei tudo. Né? O colérico vai dizer assim, eu não apliquei não, estava muito fácil, botei outra atividade para ele mais difícil. Né? O fleumático aplicou o que mandaram. Agora o sanguíneo vai falar assim, eu tentei aplicar, mas a gente começou a brincar, começou a conversar e tudo mais, e aí vai indo. Ali atrás do sanguíneo, não está muito fácil de ver, mas tem como que uma cabra ali comendo algumas uvas que estão penduradas. Não dá para ver muito bem, mas são uvas penduradas ali, onde a cabra está mastigando. Por quê? A uva lembra os prazeres, lembra a doçura, né? Então são pessoas voltadas, e até um cuidado que tem que tomar, né? O sanguíneo, ele busca muito prazer. Nessa alegria, né? Ele busca os prazeres. Então, são pessoas que têm que praticar o quê? Deixa eu botar um pezinho no freio, né? Me abster de algumas coisas, praticar isso, né? Para poder se manter equilibrado. Põe o cérebro aí, por favor, para a gente mostrar. O cérebro tem uma borboleta aí, ó. O pessoal, que eles têm na cabeça? Tem as borboletas voando, né? Então é uma coisa meio solta, bonita ao mesmo tempo, tá? Bonita. Gente, artista bom é artista sanguíneo. Olha, eu falo da minha esposa, por exemplo. Ela faz as coisas assim artísticas, ela nem estuda muito, mas parece ter um dom para aquele negócio. Uhum. E ela vai mudando, ela começa uma coisa, depois começa outra, vai fazendo e faz bem. E eu falo, gente, olha, eu aqui não tenho essa facilidade, não. Né? Eu não tenho essa facilidade. Então é muito interessante. Eu vou dizer uma coisa: os sanguíneos eles têm uma visão poética da vida. Muito bacana. Né? Eles lembram a todos os outros, essa é a vocação deles, talvez, que essa vida tem muita beleza, existe uma poesia que transita, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia dos elementos, né? O fogo, ele vai até as alturas, né? O fogo sempre está subindo, né? Ele se joga para as alturas. A terra não. Como é que é o melancólico? Ele aprofunda, ele desce até as profundezas. O fleumático, ele tem um ciclo da água, né? Ele vai até as alturas, a água evapora, mas ela chove depois e ela desce debaixo da terra. Então ele vai transitando. Mas o sanguíneo, ele relembra, né? Ele passa no meio de tudo isso, né? O ar está entre o céu e a terra, digamos assim, né? Está passando e tudo que acontece no céu, tudo que acontece na terra, tudo que acontece nos rios, vamos dizer assim, o sanguíneo vai carregando um pouco e vai levando para os outros, né? Essa vocação dele equilibra as coisas. Ele leva nutrientes da terra para a água, ele leva a água para chover em outros lugares, ele direciona o fogo. Muitas vezes um sanguíneo é bom para direcionar um colérico, né?
Porque ele não vai com aquela briga, né? Ele vai dar o sopro na chama, a chama vai para onde assoprar. Né? Então são pessoas assim maravilhosas também. Não é porque a minha esposa é sanguínea, não, que depois vai brigar comigo, não, mas realmente são pessoas maravilhosas, e hoje em dia a nossa sociedade está se montando cada vez mais num ambiente frio, que não valoriza mais esses aspectos sanguíneos. Muito bom. E se pudéssemos pensar aí num personagem, Murilo, quem aí, ou do filme, se você quiser também dar um outro personagem bíblico, quem você falaria aí? Você tem São Pedro, né? São Pedro fala, vou morrer por você. Aí no outro segundo fala, não conheço Jesus. Aí no outro minuto já está arrependido que negou Jesus. Aí depois fala que ama Jesus, que tudo aquilo. Tem aquela passagem, né? Ele fala, Jesus pergunta, quem sou eu? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente, né? Com aquela espontaneidade do sanguíneo e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo seguinte, Jesus começa a explicar que ele vai morrer na cruz. E ele fala, de jeito nenhum, eu vou te proteger, eu vou puxar a espada, né? E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, né? No mesmo capítulo, né? Ele foi de santo para demônio, né? Você vê que coisa, né? Por quê? Ele vai seguindo o sabor da coisa um pouco, né? E você vê que a cruz, que é o oposto do prazer, né? Assustou um pouco Pedro, mais do que os outros, talvez, né? Muito bom. Muito então, bom. Você tem Santa Teresa d'Ávila, a famosa Santa Teresa d'Ávila, que muitas pessoas conhecem. Os escritos dela, gente, você lê o livro da vida dela. Olha, você vê a psicologia sanguínea aplicada. Aqui é uma bagunça. O livro é muito bom, o livro tem um conteúdo maravilhoso, mas é um livro difícil de acompanhar. Por quê? Ela está falando de uma coisa, depois ela começa a contar a história do mosteiro, aí depois ela começa a contar a história de quando ela está doente, depois ela volta a falar de oração, depois volta a falar do mosteiro, e é um negócio assim, não tem ordem, né? Você vê a espontaneidade sanguínea, vai sempre se encaminhando por caminhos inesperados aí, criativos, né? Muito bom. Então, o sanguíneo tem muito isso. E no filme eu falei do Pippin, né? O Peregrine Tuck, e o Pippin, ele tem 2 momentos no filme que marca muito esse sanguíneo, né? Primeiro, eles estão lá numa caverna, e aí, poxa, estão lá correndo o risco de ser perseguido por várias criaturas lá. Aí ele vai ficar mexendo no esqueletinho. Ele achou um esqueleto e falou, deixa eu cutucar ele para ver como é que é. Não é que interessante, né? E depois, mais para frente, no terceiro filme... Não, desculpa, no segundo filme, né? Eles encontram lá um palantir, que é como se fosse uma bola de cristal, vamos dizer assim, né? Faz essa analogia. E aí ele fala, não, aquilo é tão bonito, eu preciso ver aquela bola, eu preciso ver aquele palantir. Aí ele vai à noite, pega o palantir, arruma uma confusão no filme lá, ele vê lá o olho de fogo, tal, né? Aí o filme, depois, quem assistir, pode ver o resultado. Mas essa curiosidade de sanguíneo, né? Queria saber como é que era, experimentar coisa nova, né? Vamos dizer assim. Então, eles são muito criativos também, viu? Pessoal, vou dizer, vocação do sanguíneo, ficar dando ideia nova. Se tem um lugar está muito parado, precisa pensar numa solução, bota o sanguíneo lá, ele vai dar 15 ideias. Ele não vai fazer as ideias, tá? Aí o colérico fica atento. Aí o colérico, olha só, você põe um sanguíneo, aí você põe um colérico para ele ficar atento, prestando atenção, né? E fala assim, bom, deixa eu ficar só escutando. Ele escuta as 15, pega aquela que funciona e põe. Foi para acontecer. Muito bom. Murilo, olha, muito bacana, demais mesmo. Foi, assim, muito produtivo. Eu fico pensando aí, Murilo, você já pode falar qual é o seu temperamento? Claro. Olha, eu sou fleumático. Eu sou temperamento fleumático. Perfeito. Eu vou dizer para você, o meu temperamento, o sanguíneo é mais fácil para identificar, né, Murilo? Eu sou sanguíneo, então fica mais fácil. O sanguíneo, ele tenta entrar até meio quieto no lugar, mas mesmo todo mundo já percebe que ele está chegando, né? O sanguíneo não tem jeito, né, Murilo? Não, é verdade, é verdade. Você sabe que engraçado, eu vi uma postagem uma vez, que falava assim, o sanguíneo você reconhece porque ele sorri com os olhos. O sorriso é tão grande que mexe aqui,
E você percebe que a pessoa está rindo aqui, com muita intensidade, né? Então, geralmente, o sanguíneo tem essa cara assim mais agradável, um sorriso muito Sim. aberto, né? Então, o sanguíneo ele é bem fácil mesmo de Olha lá, identificar. olha, começaram a se manifestar aqui, viu, Murilo? Os sanguíneos aí, né? Os fleumáticos, agora que sobraram espaço para eles, né? Porque o colérico e o melancólico já foram contemplados, né? Agora vão começar a surgir aí os Ó, sanguíneos, né? Aí. o Beto Lima falou uma coisa bem interessante, ó, quer matar o sanguíneo do coração. Tenho algo para te falar, amanhã eu te falo. É bem isso mesmo. É bem isso. Muito bacana, muito bacana. Murilo, nós já estamos chegando aqui ao final da live, né? Gostaria que você pudesse fazer suas considerações, algo que você queira também acrescentar, por favor, fique à vontade. Claro. Assim, gente, se conheçam, né? Entendam um ao outro. Isso é fundamental. A gente falou tudo isso para quê? Para vocês conviverem melhor dentro de casa, nessa pandemia, né? Então, você conhecendo como é que é o jeito de um, como é que é o jeito do outro, vai sabendo lidar, sabendo receber também o jeito do outro, né? Não, tá bom, eu vou aceitar que a pessoa é assim. Não que ela não possa melhorar, ela pode, né? Mas eu não tô falando dela, tô falando de você agora, né? Você faz seu papel de aceitar e tentar levar da melhor forma, né? Procura tirar vantagem das facilidades de cada temperamento, né? Então, sei lá, o marido é colérico, a esposa fleumática, puxa, deixa eu recorrer à esposa, né, para estar dando uma visão mais serena das coisas, ou o fleumático fala assim, olha, me ajuda a ir para frente, me ajuda a me mobilizar, né? Então, assim, usem esse conhecimento, essa descrição que vocês viram, para conviverem melhor um com o outro em família, com os filhos, enfim, né? E assim, eu até falei, né, Zé Maria, até me esqueci, falar bem brevemente, a gente Sim. falou que o melancólico se instala bem na virtude, o colérico na esmola, Uhum. aqui, ó. Fala seu temperamento aí. Colérico. Deu para perceber, né? Aí, ó. Chega invadindo a live, ó. Então, o que acontece? O sanguíneo, ele se instala bem o quê? Na oração, né? Porque ele gosta de falar, ele gosta de conversar. Então, conversando com Deus, ele se instala bem. E o fleumático se instala bem no jejum também. Ele se abstém das coisas e tudo mais, né? Então, a fome dá uma forma para ele que ele consegue se concentrar. Ô Murilo, tem uma coisa assim, para o sanguíneo, qual que é um temperamento que pode ajudar, que contribui com o sanguíneo? Olha, o melancólico pode ajudar muito, né? O sanguíneo no sentido de manter a ordem. Um pouquinho da dificuldade é que é o seguinte, né? O melancólico ele vai exigir a ordem, como falando assim, você não tem jeito, você tem que ser assim e tal, né? Mas o sanguíneo, você quer um jeito bom de corrigir o sanguíneo, você fazer chacota do defeito dele. Você ri da cara dele. Ele vai rir junto, né? Ele vai rir junto, mas ele vai entender o recado, entendeu? E vai ser uma coisa suave, assim, ele vai acolher bem, né? Porque ele se motiva por essa alegria. Então, corrigi-lo aí ajuda bastante. E essa questão dos relacionamentos, Murilo, há um temperamento que é ideal para o outro ou dá para se adaptar a qualquer um? Porque às vezes eu fico pensando, existe essa questão do temperamento mais ideal com o outro? Olha, a nível de relacionamento, todos vão dar problema, até os iguais. Sim. Né? Os iguais vão entrar em choque. Você pega dois coléricos, vai ser uma briga, hein? Dois fleumáticos, vai ficar os dois parados. Do ponto de vista entre si, vai ter vantagens e desvantagens que a gente teria que discorrer sobre cada uma, né? Sim. Porém, isso naquele livro Temperamento que Deus lhe deu, ele discorre um pouco disso, né? Sim. Agora, o que é interessante, do ponto de vista de uma família, né, pensando marido e esposa, é muito benéfico quando os temperamentos são opostos. E às vezes até, se eles sabem trabalhar bem juntos, é legal, porque um é rígido, o outro é flexível. Um expande, o outro aprofunda, né? Então ajuda a família a ter experiência com os 4 componentes aí, né?
Boa. É muito legal a experiência. Pô, né? Sim, Vai de cada um, né? Aí é o coração, né? sim, sim. Teve uma pergunta aqui: como um fleumático pode corrigir um colérico, Murilo? Olha, isso aí é. O fleumático não precisa se preocupar no como, ele precisa se preocupar em vá fazer, né? Vai fazer, começa. Porque ele vai ficar pensando como é que faz, não vai fazer, vai ficar parado. Mas, em geral, o fleumático vai saber explicar, o colega vai reclamar e tal, não sei o que, ele vai acolher com paciência, receber aquilo, se colocar no lugar, devolver uma resposta adequada, né? O fleumático, ele é muito bom para corrigir o colérico. É muito bom mesmo, entendeu? Eu acho que talvez o melhor temperamento para lidar com o colérico, nesse ponto crítico, né? Sim, é o fleumático. É o fleumático. Muito bom. Muito bem. Murilo, olha, assim, poxa, foi muito bacana, foi muito bom mesmo essas duas lives com você. Eu quero, assim, agradecer mesmo você, sua disponibilidade. Também quero aqui agradecer a Mari, né? Foi muito bacana que a Mari, as pessoas estão comentando aqui dela, muito bacana mesmo. Quero agradecer você que pôde participar conosco nessas duas primeiras lives. Estaremos aqui aos sábados, às 21 horas, então coloca na tua agenda aí, né, sempre com um tema relevante, para que você, o convívio com a tua família, esses temas vão poder contribuir com o nosso dia a dia, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, né, em que a convivência se tornou algo muito importante, né? Então, nós não queremos ver famílias sendo destruídas, nós queremos ver famílias crescendo, né, aprofundando, convivendo bem, e todos esses temas que nós iremos tratar aqui para frente sempre vai ser pensando na prática, no seu dia a dia, né? Eu quero agradecer a sua participação, muito obrigado mesmo por cada um de vocês, perdão se eu não citei algum nome aqui, de alguma pessoa que entrou, se por acaso tiver alguma outra pergunta que ficou para trás, eu vou encaminhar aqui no privado para o Murilo, né? Porque nosso horário aí chegou no limite, né? Já estamos agora com 1h15 de live, né? Então vamos esgotando aqui, finalizando, mas agradecendo mesmo, de coração, a participação de todos vocês. Esse material nosso da live vai ficar no nosso Facebook e também a Beatriz e a Camila vai estar disponibilizando também lá no Instagram, e depois vocês vão poder também divulgar para outras pessoas que perderam, né, esse material, exatamente para que nós possamos alcançar outras pessoas, tudo bem? Murilo, mais uma vez, muito obrigado. Mari, muito obrigado, de coração mesmo, viu? Mais alguma consideração, Murilo? Finalizou aí? Não, finalizei, viu? Queria só agradecer aqui a todos os que participaram, né? E também qualquer coisa, a gente tem lá no Instagram, né? Beleza. Passa aí, Murilo, um pouco das suas redes. Oi? Passa aí um pouco das suas redes, como é que as pessoas te encontram? Fala aí um pouco. A gente tem feito, né, postagens, até educação de filho, outras lives que nós fizemos até sobre esse tema. A gente até deixou lá no Instagram, no Facebook do Instituto Casa da Felicidade, @Instituto Casa da Felicidade mesmo, né? Então, fiquem à vontade para estar nos acompanhando também, né? A gente fica muito agradecido. Conheçam lá o trabalho também um pouquinho, nossas formações. Fiquem à vontade aí, sintam-se convidados para conhecer. A gente agradece de coração aí a presença de todos. Ótimo, já colocou até o endereço aqui embaixo, né? Por favor, acessa, depois acompanhe o trabalho do Murilo, com certeza vocês vão gostar demais, tá bom? Mais uma vez, então, muito obrigado, agradeço toda a equipe também técnica, os nossos amigos aqui nos bastidores, né, que estiveram conosco, e você que participou, muito obrigado. Um grande abraço, boa noite, Deus os abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado, José Maria. Sim. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a Meire também aí pela interpretação. Sim. Né? Com certeza, é a primeira vez, acho que está sendo levado esse tipo de conteúdo aí também para a comunidade aí surda, né? Então, que vai agregar bastante, viu? Muito obrigado a todos. Eu já falei para ela que ela é muito bem-vinda aqui, viu, Murilo? Com certeza. Então tá bom, gente. Olha, boa noite para você, viu? Fica com Deus. Um grande abraço a todos. Fica com Deus. Valeu, Murilo. Fica com Deus.